Tá chegando aquela época do ano que a gente já conhece como estudantes de vestibular, que estão aí para entrar numa faculdade, seja qualquer que seja a sua idade, o Enem tá chegando. Então é hora da gente entrar naquele processo da revisão para realmente chegar e fazer uma prova maravilhosa de inglês. E hoje eu te ajudo. Eu já tenho vídeos aqui no canal falando de como se preparar para o inglês do Enem. São poucas questões, eu acho que até deveríamos ter mais questões de inglês na prova. Fica aí a dica para o Ministério da Educação, talvez, que crie mais conteúdo em inglês no vestibular, porém ele realmente deixa a luz brilhar para o português, a matemática, a física e a química. Porém, mesmo com poucas questões, eu falo nesses vídeos, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que o inglês ele pode ser muito decisivo, porque pode ser que você faça esses pontos e garanta esses pontos de inglês, mas um monte de outras pessoas não consiga ter essa pontuação. Você que está vendo o vídeo aqui já tem essa vantagem, essa passada na frente, estando se preparando para o inglês. Então, nesses vídeos que você pode assistir depois desse vídeo que eu tô aqui com você agora, você vai ver as dicas para estudar. Porém, agora que a gente está chegando mais perto do Enem, talvez seja o momento da gente revisar temas, revisar dicas, revisar conteúdo gramatical do inglês para te ajudar a entender melhor os textos lá no Enem. Então, o que eu trouxe para você hoje são 3 dicas de podcasts com um bônus no final, um quarto podcast para te indicar, onde você consiga achar conteúdo para revisar para o Enem. Eu sou muito fã de podcasts porque é uma coisa que você pode estar ouvindo, você pode ouvir junto com um papel e uma caneta. Tem uma questão da concentração que pode ser bacana, além de vídeos no YouTube, é lógico, mas pode ser legal você estar ali estudando e estar ouvindo aquilo no fundo para revisar, para ouvir de uma maneira diferente. Então esses 3 podcasts podem te ajudar bastante. Vamos lá para o primeiro. O primeiro podcast que eu vou deixar a dica e o link lá na descrição para você se inscrever nos canais e é onde você tira aí os seus podcasts para ouvir, é o podcast Domine Inglês. Domine Inglês. Esse podcast eu acho bem bacana porque é uma família americana que mora no Brasil e eles dão essas dicas, bem realmente dicas gringas. Apesar do Enem não ter nada a ver com o ambiente gringo, mas sabe aquelas manhas, aquelas facetas legais do idioma que a pessoa só aprende realmente quando se põe no lugar de quem está aprendendo. Então, como eles estão no Brasil, eles falam muito das coisas que o inglês tem, que o português não tem. Então, pode ser às vezes uma dica dessas que vai fazer você entender um texto e acertar a pergunta do Enem, que está te testando ali na interpretação, no vocabulário. É um podcast bem bacana e bem dinâmico para você treinar aí nessa reta final para o Enem. O podcast número 2, a dica que eu tenho é o podcast Inglês Diário. Inglês Diário. Como o nome mesmo diz, é uma coisa muito mais voltada para uma aula, são temas mesmo, cada podcast, cada áudio ali é uma aula de inglês. Então tem uma coisa um pouquinho mais voltada para gramática, você já estudou, você já viu aqui nos vídeos do meu canal como estudar isso, mas você tá só querendo revisar. Então você tá ali ouvindo e tá pegando temas de aulas mesmo, estruturais, que podem te ajudar mais uma vez a entender textos e acertar aquela super pergunta e passar na frente no processo do Enem. Já no caso, se você ainda não pegou muito do inglês, se é uma coisa que ainda te deixa meio inseguro ou insegura e que você quer realmente umas coisas mais simples, eu queria entender os artigos, ou o verbo to be, ou o presente mesmo, eu nunca entendi esse do e does, que podem ser temas mais do zero para quem ainda não começou e acabou focando mais em português, focando mais em química, que tem mais questões até, mas está querendo ter aquela imersãozinha do inglês do zero. O podcast que eu tenho para indicar chama exatamente Inglês do Zero. Esse podcast dá dicas mais básicas do idioma, também tem um quesinho de aulas e pode te ajudar bastante, principalmente se você estiver começando agora. Não tem problema nenhum, ainda dá tempo e a dica é realmente você entrar e começar a mexer com o idioma para te dar aquela ajudinha final aí mais próximo do exame. A dica bônus é claro, se você curte podcast, você vai ver que eu também tenho meu canal de podcast em todos os
tocadores de podcasts, Spotify e diversos, onde você consegue tirar os seus podcasts, eu estou lá. E você vai ver que também tem muitas dicas, tem conteúdo exclusivo que só aparece lá nos podcasts. Se você não me segue, não ouve ainda meus pods, pode ir atrás disso, porque também pode te ajudar bastante no Enem, junto com essas dicas do vídeo de hoje, que tem realmente o objetivo de te deixar tinindo para a prova do Enem. Me conta como foi, me conta o que você está pensando aí, como que você está se preparando para o Enem aqui nos comentários desse vídeo. Vamos compartilhar essas dicas e essas dúvidas para todo mundo crescer junto aí nos resultados. Espero que tenha sido útil and bye!